Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, fortalecendo-nos e abençoando-nos, e fazendo com que nós aprendamos um pouco mais da bela e preciosa palavra do nosso Deus. Irmãos, hoje nós faremos a nossa meditação no livro dos Salmos, no Salmo de número 32, o verso de número 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Este é um salmo maravilhoso. Fala sobre o poder de Deus, sobre a grandeza de Deus em perdoar. Fala como Deus nos alcança com o seu perdão, com a sua misericórdia. Mesmo nós não sendo merecedores, Deus nos alcança. E Deus ama e demonstra esse amor para conosco, perdoando-nos de todas as nossas iniquidades. Nós vemos que aquele que é alvo deste amor de Deus, do perdão de Deus, o salmista o chama de bem-aventurado. E bem-aventurado é aquele que é feliz, aquele que realmente sente o que Deus fez e se alegra, aquele que transborda de felicidade. E esta felicidade, ela é decorrente, derivada do perdão de Deus. Eu acho tão importante nós entendermos isto, que a felicidade ou esta bem-aventurança, ela é consequência do perdão de Deus. Porque hoje em dia, muitas pessoas não mais se preocupam com o perdão de Deus, com a bênção do perdão. Para elas, o perdão é algo que ficou meio que esquecido entre todas as bênçãos que se buscam. Talvez as pessoas se esqueceram de quão danoso é o pecado na vida delas e de todo o mundo. E é isto o que Satanás tem feito. É isto que Satanás tem posto na mente de muitas pessoas e de muitos cristãos, de que o pecado é algo de menos importância e que não deve tomar a nossa mente e a nossa preocupação. Por isso, muitas pessoas hoje se preocupam com outras coisas. Se preocupam com curas, com prosperidade, se preocupam com o seu bem-estar, se preocupam com as coisas que podem adquirir, mas não se preocupam em viver uma vida santa, que glorifica e exalta ao Senhor. Satanás, ele quer modificar e inverter os valores da nossa vida, para que nós não façamos a vontade de Deus. Nós vemos que muitos não se preocupam com o pecado, e isso tem alguns motivos. Vejamos. A primeira delas é aquelas pessoas que não dão a mínima com o juízo de Deus. O que importa para elas é viver o máximo neste mundo, aprofundando-se cada vez mais em seus prazeres, não se importando com o juízo divino. Sendo que no íntimo elas até sabem que fazem o certo ou o errado. Elas até sabem que estão contra a vontade de Deus, mas elas querem esconder isso ao máximo. Elas querem camuflar isso ao máximo. E vivendo como se Deus não existisse, como se a justiça divina não as alcançará em momento algum. O segundo grupo talvez até se preocupa com a justiça divina, mas encontra justificativas ou criam algum tipo de expiação para que elas não sejam punidas por Deus. Algumas pessoas acreditam que após a morte estará em algum lugar onde seus pecados serão perdoados depois de algum tempo e depois estará com Deus. Então,
ela pode viver tranquila aqui na terra, fazendo o que bem entende, que um dia Deus a purificará de alguma forma e ela estará. Ou simplesmente que a sua alma será aniquilada e não restará memória, dor e dificuldade alguma. São pessoas que querem viver intensamente no pecado, sem se preocupar com as consequências dele e sem se preocupar com Deus. Mas o texto fala sobre o homem que é bem-aventurado, porque ele é perdoado. E para ser perdoado, em primeiro lugar, ele deve reconhecer que é pecador. Se o homem não consegue reconhecer a si mesmo como um pecador, como que ele vai buscar o perdão? E o homem, por si só, é incapaz de reconhecer seus próprios pecados. Lá, o Salmo de número 19, o verso 12, diz assim: quem é o homem que pode discernir as próprias culpas? Lá no Salmo de número 14, o Salmo de número 53, também diz que Deus olhou do céu para a terra para ver se havia um justo e não há nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. O que nós observamos que o homem não busca Deus por si só. Ele precisa da intervenção do Espírito Santo em sua vida, para que ele possa reconhecer que é pecador e comece a buscar a Deus como o Salvador, para o Salvador dos seus pecados. Nós observamos que é pelo Espírito Santo que nós vamos reconhecer que somos pecadores. E é essa ação do Espírito Santo que nos leva a vermos os nossos pecados e a necessidade que nós temos do perdão. É pelo Espírito Santo também que nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque o perdão nos leva também a arrependermos, a vermos o quão errado nós estávamos e a buscarmos, a querer uma vida nova e diferente. E esta vida nova e diferente também só alcançamos por meio de Deus. Lá o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É Cristo que transforma a nossa vida, que modifica o nosso ser, que nos dá um verdadeiro arrependimento, que é a mudança daquilo que fizemos antigamente para fazermos algo novo, santo, que agrada a Deus. E para vivermos em novidade de vida, que é uma vida de santidade que honra e glorifica a Deus. Meus irmãos, o homem que tem Deus trabalhando na sua vida, que tem o Espírito Santo convencendo do seu pecado, que em Jesus Cristo ele tem a sua vida transformada e que pela palavra de Deus ele pode andar segundo a vontade do Senhor. Porque lá em Timóteo também diz, no capítulo 3, diz que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a compreensão, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós só conseguimos viver de uma maneira que glorifica a Deus quando nós estamos totalmente dependentes dele. Não é a nossa própria força, não é a nossa própria capacidade que nos leva a Deus, mas é o amor de Deus que nos chama para si, transformando o nosso ser para que nós estejamos aceitáveis diante dele. Que Deus esteja nos abençoando e que essa alegria do perdoado, do perdão de Deus, possa alcançar a minha vida, a sua vida, para a glória do Senhor. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que nós possamos sentir a alegria do Teu perdão, possamos entender o quão nocivo é o pecado na nossa vida e nos apartarmos dele cada vez mais, para nos aproximarmos de Ti, para fazermos a Tua vontade segundo a Tua palavra e que nós estejamos sempre na dependência do Teu Santo Espírito para cumprirmos a Tua santa e bendita vontade.
Esta é a oração que nós fazemos no nome santo do Filho amado de Jesus, o nosso Senhor. Amém.